Falando sobre Espiritismo. Centro Espírita Equilíbrio. Uma boa noite, estamos começando mais um Falando sobre Espiritismo, mais um dia de bate-papo, que Deus possa nos iluminar e abençoar a todos que estão nos acompanhando. E tentar buscar por que as pessoas buscam o Espiritismo. Claro, sem nenhuma pretensão de generalizar, mas vamos tentar pegar hoje principalmente a experiência dos dois irmãos que estão aqui hoje conosco nesse bate-papo. O irmão Paulo, o irmão Luiz. Então a gente começa aqui pelo irmão Paulo. Por que, Paulo, na tua opinião, as pessoas buscam o Espiritismo? Boa noite a todos. Obrigado por mais essa oportunidade de participar do programa. As pessoas, elas têm na minha opinião, né, as pessoas têm uma curiosidade por aquilo que é paranormal. Então, elas vêm ao Espiritismo tentando esclarecer algumas dúvidas do que são esses fenômenos paranormais. O importante é que nós não podemos nos restringir a entender esses fenômenos. A gente tem que continuar, porque o que nos move são o conhecimento, né? A busca do conhecimento. Então, uma vez sanadas essas primeiras dúvidas, a gente tem que progredir na busca para entender todo o processo de evolução. Tá certo. Para a gente intercalar, gostaria de ouvir também o irmão Luiz falando primeiro por que no entendimento dele, as pessoas vêm até o Espiritismo. Boa noite a todos. Para tentar responder a essa questão, só me ocorre no momento dar o meu depoimento pessoal de como foi a minha introdução ao conhecimento do Espiritismo. Eu me aproveitei, na época, muitos anos atrás, de uma ocasião em que eu pude começar a estudar um pouco o Evangelho, começar a tomar conhecimento da doutrina, e para mim foi muito interessante, porque não me responderam todas as questões, mas o Espiritismo me ajudou a entender um pouco aquilo que normalmente nós temos uma curiosidade de saber de onde viemos, para onde vamos. E essa foi a minha iniciação ao Espiritismo. Porém, hoje, após alguns anos de estudo, de conhecimento da doutrina, mesmo tendo muito ainda por aprender, eu vejo assim que é muito importante para mim o que é que me prende ao Espiritismo hoje. Porque, satisfeita a curiosidade normal dos primeiros tempos de conhecimento do Espiritismo, eu me vejo com o desafio de evoluir moral e intelectualmente dentro de um dos grandes preceitos do Espiritismo, que é o de, via reformas íntimas, me despojar, mesmo que parcialmente, do orgulho, do egoísmo, e procurando obedecer à máxima que diz que fora da caridade não há salvação. Só complementando, né, Luiz? Fora da caridade não há salvação. Fora do Espiritismo, há. Né? Só para deixar bem claro, né, que, independente da religião, todos podem se aproximar de Deus e seguir o caminho correto. E nessa linha, Paulo, se você quiser também falar sobre a sua experiência, né, de que o trouxe ao Espiritismo, mas você falou da paranormalidade. E aí você, o conhecimento que você já tem da doutrina, vai muito mais além do que só a parte paranormal. Sim, no meu caso, eu já tive outras religiões, busquei outras religiões, acho que todas elas são importantes, porque todas elas buscam a ligação para com Deus. Deus é um só, independente de qual religião. O que mais me atraiu no Espiritismo é que ele consegue responder muitas dúvidas que eu tenho. Eu acho que a doutrina ela é extremamente racional, ela é lógica.
Então, eu ficava meio em dúvida, por exemplo, quem sou eu, por que eu estou nesse mundo? E as coisas só fizeram mais sentido quando eu entendi o processo da reencarnação. Então, não faz sentido eu começar uma vida do zero. Eu tenho muitas dúvidas, tinha muitas dúvidas com relação a isso. O Espiritismo, ele ajuda a responder. Então, tudo que eu vou construindo vai sendo sedimentado pelo meu espírito. Quando eu venho para uma nova experiência na carne, ela continua, eu não perco aqueles conhecimentos. Apesar de eu estar num processo de um véu do esquecimento que nos protege do nosso passado, daquilo que a gente já fez de errado, eu consigo aproveitar algumas qualidades que eu tenho para poder evoluir. Então, as coisas, para mim, fazem muito sentido no Espiritismo. Outra questão que, para mim, também é importante, eu consigo, através de reuniões mediúnicas, ver os fenômenos na prática. Tá? Eu consigo conversar com espíritos, eles têm dúvidas, eles tiram as dúvidas. Então, para mim, isso se complementa. Então, nesse sentido, faz todo sentido para mim. Vocês dois falaram sobre isso, né? De buscar respostas e que vocês encontraram no Espiritismo. Encontrar essas respostas aumentou a responsabilidade da nossa existência, daquilo que a gente precisa fazer para evoluir enquanto espírito? Sim, aumenta sim. Uma vez que nós sejamos conhecedores da doutrina, estudiosos do Evangelho de Jesus, nós temos sim mais responsabilidade, não só quanto a nós mesmos, mas sim quanto a nossos irmãos. Porque assim como eu tive a oportunidade um dia de ser introduzido ao Espiritismo, de receber um livro, de poder estudar, o meu irmão também tem que ter esta oportunidade. E aí já não se fala só do Espiritismo, se fala do Evangelho de Jesus. Há muitas doutrinas, todas as doutrinas sérias seguem as leis de Deus. Então, nem é necessário, olha, você tem que ser espírita, mas você tem que ser um bom seguidor das leis de Deus. E nisso nós podemos ajudar via nosso esforço. Não é um dom que recebemos pronto e que vamos distribuí-lo, mas sim é decorrente do nosso esforço. E a nossa consciência, ela até nos cobra isso daí, porque tanto nós recebemos que nós também não devemos entesourar aquilo que recebemos, nós devemos distribuir. Paulo, eu queria ouvir também a sua opinião, né? Para fazer um paralelo, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades, com grande conhecimento também, que a gente está aqui e tem a consciência hoje de que nós estamos de passagem aqui nesse mundo de provas, expiações, para a gente vivenciar na carne e poder evoluir, a gente sabendo que a vida continua e que precisa fazer tudo isso, realmente é uma grande responsabilidade, né, Paulo? Com certeza, meu irmão. Deus cria o espírito simples e ignorante. E a partir daí, pelo seu esforço, pela sua boa vontade, ele vai dando os seus passos. Certo? Em outros reinos, até chegar ao reino humano, né? Humanal, e dando passos, sempre. O segredo é o seguinte: humildade, tá? Praticar o amor. Então, você, a partir daí, você vai fazendo as suas reformas íntimas. Como o irmão Milton comentou, o conhecimento traz responsabilidades. Enquanto eu não sabia que aquilo que causava aquilo, eu tinha um desconto, vamos falar assim, por Deus. A partir do momento que eu sei da minha responsabilidade para com os meus irmãos, da importância da caridade, da prática do amor, que Jesus foi o mestre maior que nos ensinou, isso aí. A lei maior do universo é o amor. Então,
a responsabilidade que eu tenho hoje é muito maior do que eu tinha quando eu era ignorante. Então, é muito importante eu praticar isso e a cada dia dar um passinho, pequeno, mas sempre no sentido da minha evolução. O que eu busco? Chegar um dia o mais próximo possível de Deus. Essa chamada à responsabilidade, por assim dizer, Luiz, faz talvez que as pessoas se assustem e talvez não permaneçam, tenham um choque de realidade? Bom, estamos para ser desafiados. É para isso que existe a evolução, para que nós não nos acomodemos, sejamos impulsionados, como o irmão Paulo falou, cada vez mais para próximo de Deus. E nós só conseguimos dar este impulso, galgar esse espaço imenso que ainda temos, que nos separa de Deus, se nós nos esforçarmos, se nós compreendermos via estudo, via observação, tudo aquilo que com o que a nossa consciência concorda. Ou seja, seguirmos as leis de Deus. Pode complementar, Paulo, para a gente encerrar. Nessa linha, Deus nos deu a consciência, que é a comunicação direta com Ele. Apesar do véu do esquecimento, a cada momento podemos consultar aquilo que nos cabe. É só fazer esse exercício, tá certo? Então, você pode obter as respostas do que Ele espera de você, qual é o caminho correto. Cabe a nós seguirmos, tá certo? Não tem muito o que ficar inventando. Faça a tua parte com esforço, com boa vontade, pratique o amor, a caridade, e que a tendência natural é a nossa evolução. É assim que eu vejo. Com certeza. Também mais um tema aqui que poderíamos ficar aqui várias horas falando sobre isso. Mas a nossa intenção era só despertar a curiosidade em você que nos acompanha aqui pelos canais do Centro Espírita Equilíbrio e reforçar que mais importante que buscar o Espiritismo é buscar o seu contato com Deus, independente da religião que você professa. E se você tiver a curiosidade de se informar, saber mais e estudar o Espiritismo, fique à vontade para conhecer o Centro Espírita Equilíbrio, participar dos nossos estudos, dos trabalhos aqui da casa, só buscar nas nossas redes sociais, aqui mesmo no canal do YouTube, e venha nos conhecer. Tem com certeza algo que vai ser dito, que você possa vivenciar, tenho certeza que vai fazer sentido para você também nessa busca em nos aproximarmos cada vez mais de Deus. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus. Falando sobre Espiritismo. Centro Espírita Equilíbrio.